Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, dando sequência à nossa série em Lucas. Lucas, capítulo 11. Lucas capítulo 11, do verso 27 até o 32, antes da leitura, oremos. Altíssimo Deus, estamos nesse culto de adoração e celebração ao Teu nome, que é santo, que é excelso, acima de todo nome, reconhecendo, ó Deus, as Tuas bênçãos, as Tuas dádivas e cumprindo a principal finalidade pela qual nós fomos criados, a adoração do Teu nome, a contemplação da beleza da Tua santidade, a proclamação, ó Deus, das Tuas virtudes. E nesses instantes em que a Tua Escritura será lida e será a vox Dei, a voz do Senhor aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo, de fato, aplique essa palavra às nossas necessidades, reais necessidades, e que tenhamos uma vida para a glória do Teu nome. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Lucas capítulo 11, a partir do verso 27, nos diz assim: Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada aquela que te concebeu, e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: Esta é geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. Não faz muito tempo mesmo. Não faz muito tempo, nós nos aproximávamos uns dos outros por meio de cartas, cartões postais. Lembram daquele famigerado cartão de Natal, o obsoleto cartão de Natal? Preparava aquele cartãozinho. Havia essa comunicação. Me lembro ainda quando iniciei o namoro com Carol, e isso no início desse século, 2002, 2003, nós iniciamos o namoro. E eu me lembro das cartas apaixonadas que eu escrevi para ela. Espero que ela tenha rasgado. Que isso não seja publicado. Mas também recebi muitas cartas carinhosas dela. Eram telefonemas intermináveis. Você desliga primeiro. Não, você desliga primeiro. Ficava essa bestagem aí um bom tempo. As pessoas passavam muito tempo ao telefone e dava certa hora, quem tentava ligar lá em casa não conseguia, quem tentava ligar na casa dela não conseguia. Os irmãos notem que isso não faz muito tempo. A comunicação era bastante diferente, era abundante, era rica. E por meio de uma inovação incrível e meteórica, hoje as conversas passaram a ser quase que instantâneas. Por e-mails, WhatsApp, Facebook. Começamos essa correria com o chamado fast food, as comidas rápidas. Depois passamos agora para fast textos. Textos rápidos, uma comunicação dinâmica, rápida. Você entende toda uma ideia por meio de um ícone. Conforme a psicóloga brasileira Gisele da Rocha, emoji, você já ouviu falar dessa palavra? Emoji é de origem japonesa e é composta pela junção de dois elementos. O elemento E, que significa imagem, em japonês, e o moji, que é letra.
e é considerado um pictograma ou ideograma. O que é isso? Uma imagem que transmite a ideia de uma palavra ou frase completa. Apenas um ícone, um joinha, um sorriso, a namastê, né? Aquela mãozinha que os evangélicos usam demais. Já o emoticon é um pouco diferente. O emoticon, emotion e o icon são caracteres gráficos que representam as emoções humanas. Então você tem o emoji e o emoticon, para você usar à vontade. Tem até o personalizado, né, com a sua cara, se você quiser fazer. E aí as pessoas vão se comunicando dessa forma. Me lembro de um dos pastores auxiliares que estiveram aqui na segunda igreja, e ele recebeu eu ri demais esse dia. Ele recebeu estava num grupo de jovens conversando com esses códigos, e aí tinha lá BLZ. E aí ele falou assim: rapaz, eu não entendo nada que esses meninos estão falando aqui. Eles estão falando blitz. Eu falei: cara, isso aí significa beleza. Ok, tudo bem, é isso mesmo. Então são os códigos que nós vamos inventando. São os sinais da comunicação. Nós já falamos sobre uma série de confrontos de Jesus com os fariseus e os escribas. Aquela liderança agora, aqui no texto, na passagem que lemos, pede a Jesus um sinal. Eles não pedem aqui diretamente, mas Jesus fala que eles estavam conjecturando um sinal. Em Mateus 12, 38 a 42, eles claramente pedem um sinal a Jesus, um emoji de Jesus. Um emoji superior. E meus irmãos, o sinal aponta para algo além de si. É sempre dessa forma. A Santa Ceia, a Igreja Romana erra quando diz que o fruto da videira e o pão são fisicamente o corpo e o sangue de Cristo. A hóstia, que é a junção dos dois, é fisicamente o corpo e o sangue de Jesus para eles, o que é um erro, o que é um equívoco. É uma simbologia. O símbolo aponta para algo além de si. Ele não é um fim em si mesmo. Quando Jesus curou, ressuscitou pessoas dentre os mortos, alimentou 5.000, transformou a água em vinho e outras coisas, Jesus realizou ações sinalizantes. Placas de trânsito apontando para uma direção. E estas ações não apenas mostraram o seu poder, mas também evidenciaram que ele tinha a permissão divina para executar as obras de Deus. Mas eles pedem um sinal maior do que aqueles que Jesus havia feito. Eles pedem um sinal que nenhum outro curandeiro ambulante poderia realizar. Eles estavam vendo Jesus dessa forma, como um mero curandeiro ambulante. Então nos mostre um sinal maior. E nessa noite eu quero falar sobre o sinal mais importante. Eu não vou falar o emoji mais importante não, tá? O sinal mais importante. O texto vai nos ensinar algumas lições. Eu quero primeiro tratar do verso 27 e 28, tá? Que certamente o verso 27, a parte B, eu não traria num culto público se dependesse de mim, né? Mas estamos numa exposição sistemática. Eu quero aqui extrair primeiro a verdadeira bem-aventurança que Jesus está falando aqui nesse texto. Essa mulher fala que bem-aventurada é a mãe de Jesus que o concebeu, que o nutriu naqueles primeiros tempos de vida, primeiros dias de vida. Estar ao lado de Jesus é muito mais do que dizer palavras corretas, como essa mulher exclamou sobre a bem-aventurança de Maria. Jesus não a reprova, porque essa mulher estava certa. Ela era bendita. Ela era bem-aventurada. O Senhor, porém, aproveitou aquela oportunidade para salientar que não basta meramente conhecer a verdade. A bem-aventurança reside não apenas no mero conhecimento cognitivo, mas na prática dessa verdade. Você está ouvindo essa mensagem aqui agora. A pergunta que deve ricochetear em nossos corações: para que serve isso na minha vida? Onde isso se encaixa na minha vida?
Como que eu vou viver isso no dia de amanhã, na segunda-feira, na terça-feira, nos meus negócios, nos meus estudos, nos meus relacionamentos? É aí que entra a prática da palavra do Senhor. Jesus disse que a verdadeira bem-aventurança não é ser um cabeção teológico. A verdadeira bem-aventurança é praticar aquilo que tem se ouvido da parte do Senhor. Eu vou passar para outra lição, que eu vou me deter mais. Verso 29. A geração perversa não quer crer, independente do sinal mais importante. A geração perversa não quer crer. Jesus afirmou que aqueles líderes religiosos faziam parte de uma geração perversa por terem pedido mais um sinal. Isso soa bastante ríspido quando nós lemos assim de cara, mas é um alerta que toda a cristandade precisa ouvir. Afinal de contas, vez por outras, pensamos como seria bom, confortável para nós se Deus nos mostrasse um sinal. E muitos pedem sinais a Deus. Eu já pedi, na minha jornada cristã, alguns sinais. Eu confesso aos irmãos que na maioria das vezes eu me dei mal, porque eu não tive sinal nenhum. Você faz provas com Deus, provas às vezes tolas. Então nós vamos pedindo sinais. Imaginamos como seria fácil ser fiel se tão somente presenciássemos um sinal desses. No entanto, Deus não costuma atender a esses pedidos. E por quê? Porque Ele não está de prontidão para agir conforme o nosso bel prazer. Nós não manipulamos a Deus, nós não mandamos em Deus. Jesus não era uma mera máquina de fazer sinais. Deus é o Altíssimo e nós somos suas criaturas, e é errado, é equivocado da nossa parte pedir que Ele nos prove alguma coisa. Pelo contrário, somos nós que estamos em prova. Somos nós que estamos sendo atribulados, a nossa fé está sendo provada para ser aprovada, não é Deus. Ele não precisa nos provar absolutamente nada. Quer um sinal de Deus? Quer um sinal do Eterno? Abra a Bíblia. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Conheça o Deus da Bíblia. É aqui que nós vamos encontrar os sinais. Se quisermos ver o poder transcendente do Deus Todo-Poderoso atuando diante dos nossos olhos, devemos ler e ouvir as Escrituras. Ler e ouvir as Escrituras. Ela é a palavra do Senhor, e não há força nesse planeta mais poderosa do que essa palavra. Os críticos atacam-na cometendo vandalismo ao tentar neutralizar, diminuir e até mesmo destruir esse livro. Apesar de todos esses ataques, ela não foi exterminada. Houve um tempo em que a igreja cristã vigente, equivocadíssima, sua liderança totalmente perdida nas trevas, o que nós chamamos de idade das trevas, os líderes não estimulavam os membros a lerem a Bíblia. As missas eram rezadas em latim, você não entendia nada. O sacerdote ficava de costas para a congregação, eu não sei o que o povo ia fazer nessas missas. Não entendiam nada. E não era de interesse da liderança que se entendesse, que se compreendesse o que está nesse livro. E nós precisamos ser estudiosos da palavra do Senhor. Essa palavra está repleta do poder de Deus. Ela transforma completamente a vida, porque foi inspirada pelo Espírito Santo. Eu me lembro, irmãos, de uma situação de possessão maligna que nós enfrentamos, já tem bastante tempo. Início desse século 2000, 99, 2000, nós enfrentamos uma possessão pesada, e foi na rua. Nós fomos chamados, o rapaz estava dentro de casa, absolutamente possesso. Possesso, ele caía às vezes que parecia que estava morto, você não sentia pulso, nada, e de repente voltava possesso. Me chamou a atenção naquele episódio que quando a gente abria a Bíblia, ele se incomodava.
Os espíritos malignos se incomodavam. Quando a gente lia, então, era como se fosse algo que estava causando dor neles. Quando a verdade de Deus é dita, por isso que a verdade liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Não é em contexto político, não. É em contexto espiritual. Essa verdade liberta. Tira as escamas dos nossos olhos, a obstinação dos nossos corações e nos volta para o Senhor. Mas além de uma geração perversa não querer crer no Senhor, na sua palavra, uma lição que eu quero aqui destacar é sobre o sinal de Jonas que está posto. O sinal de Jonas está posto, versos 30 a 32. O que Jesus quis dizer com o sinal de Jonas? Você que é um leitor ávido das Escrituras, talvez você já tenha lido isso daqui e passado batido. Você finge que entende. Não tem umas coisas que a gente lê na Bíblia e a gente finge que entende? A gente vai passando assim, tudo bem, não tem problema não, deixa isso para lá, não vou mexer com isso não. O que é esse sinal de Jonas? Jonas estava morto há séculos. Será que Jonas poderia dar algum sinal? Algum emoji? Jesus não quis dizer que Jonas daria um sinal, mas que Deus daria um sinal semelhante ao que aconteceu com Jonas. Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Jesus ressurgiu da morte. No 3º dia, passou 3 dias morto. 3º dia, o Senhor Jesus ressurge. Jonas ficou no ventre do peixe para ser disciplinado por Deus e também poupado de afogamento. Ou seja, ficou no ventre do grande peixe para ser salvo. Aquele peixe foi a arca de salvação do Jonas. Jesus foi lançado nas profundezas da terra para a nossa salvação. Ele ficou em silêncio 3 dias, então, na manhã do 3º dia, algo diferente aconteceu ali na Palestina. Deus, o Pai, sacudiu a terra para que devolvesse o seu Filho vivo. Cristo ressurreto. Este foi o sinal dos sinais. Esse foi o sinal dos sinais, a ressurreição de Cristo. Jonas era um milagre vivo, mas o nosso Senhor Jesus também. Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim como o Filho do Homem será sinal para esta geração, para todas as gerações. Nos versículos 31 e 32, Jesus estava dizendo que uma rainha estrangeira e pessoas pagãs da cidade de Nínive testemunhariam contra aquela geração no juízo perante o trono de Deus. Pois aquelas pessoas que testemunhariam contra tiveram o bom senso de reconhecerem o Senhor por meio de Salomão, a sabedoria de Salomão, e por meio da pregação indisposta de Jonas. Não foi um sermão de 3 pontos, não foi um sermão com ilustrações, não foi um sermão talvez eloquente, um pouco eloquente, mas foi um sermão com má vontade. Um sermão pequeno. Se convertam, porque senão a cidade vai ser subvertida. E toda a nação de Nínive se converteu naquela ocasião. Haviam dado ouvidos aos servos do Senhor, mas os escribas e os fariseus não deram ouvidos a Jesus, muito maior do que o rei Salomão, muito maior do que o profeta Jonas. Meus irmãos, o sinal mais importante é ignorado por uma geração perversa. E o que é esse sinal de Jonas? O sinal de Jonas aponta para a morte e a ressurreição do Senhor. O sinal mais importante. Os religiosos não estavam vendo por falta de luz. A luz incide sobre uma pessoa cega, mas ela não consegue ver. Ela não consegue enxergar como nós enxergamos.
E se é cega de nascença, por mais que você descreva a realidade que você enxerga, essa pessoa não vai conseguir perceber como você percebe. Aqueles homens continuaram obstinados na sua incredulidade, não foi por falta de luz, foi porque eram cegos espiritualmente. O Messias estava entre eles, mas muitos preferiram se agarrar à incredulidade. Cuidado com as multidões. Cuidado. A mesma multidão que aclamou o Senhor, dizendo: Hosana, 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 bendito aquele que vem em nome do Senhor, foi a mesma que disse: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Optando pela morte do Senhor ao invés da morte de um criminoso. Cuidado com a opinião das multidões. Cuidado. O Salvador havia chegado e eles queriam mais sinais. Eles queriam mais sinais. Eles queriam mais provas. Eles queriam mais evidências. Chamar a atenção, quando Jesus morre, um dos centuriões, responsável pela guarda, quando observa tudo o que acontece ali, e Jesus finalmente dá o último suspiro e morre, ele diz: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. A expulsão de demônios não era suficiente. Eles queriam um sinal dos céus. E Jesus já havia manifestado evidências mais do que suficientes. Meus irmãos, o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com a nossa vida? Tudo. Tudo. O que você mais valoriza? O que você mais anseia? O que você quer que mude? Há pessoas que vêm à igreja na expectativa de que Deus faça um milagre na vida delas. Não é errado. Eu não vejo isso como errado. Se você tem uma enfermidade e deseja que Deus a cure para que você viva melhor. Há pessoas que vêm à igreja porque querem contar com a bênção de Deus para um casamento mais bem-sucedido, feliz, harmonioso. Também não vejo como algo errado. Há pessoas e eu já ouvi pessoas dizerem: olha, pastor, eu estou indo para a sua igreja porque a sua igreja tem um bom departamento infantil e vai cuidar do meu filho até a fase adulta. A pessoa está aqui na igreja por causa do departamento infantil. Olha só que loucura, né? Que insanidade. É errado você querer o bem de seus filhos? Não, não é errado. Não é errado você querer essas bênçãos. Não é errado você querer crescer, desenvolver. Mas, meus irmãos, a motivação maior tem que ser o sinal acima do sinal de Jonas. Essa tem que ser a motivação maior. A nossa motivação maior, o nosso maior desejo, a nossa maior aspiração não deve ser ir lá na Palestina, lá em Israel, para ver o túmulo vazio de Jesus. Tem gente que passa a vida sonhando com isso. Aí naquela região desértica, vê os pontos turísticos e vê a tumba vazia de Cristo. Não! A nossa aspiração maior deve ser ver o Senhor ressurreto. Essa deve ser a nossa maior aspiração. É aí que nós vamos encontrar o verdadeiro contentamento de vida. E nós não vamos ficar como aqueles líderes religiosos. Eles estavam muito próximos de Deus, mas muito distantes. Muito distantes. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que não estejamos tão próximos e tão distantes ao mesmo tempo. Que as nossas motivações em buscarmos a Deus, em o adorarmos, em o servirmos, que as nossas motivações de fato sejam para que Ele seja exaltado, glorificado, e que o nosso maior anseio de vida seja ver o Senhor. Se alguém te perguntar, você tem um sonho? Você diz para a pessoa assim: eu tenho vários sonhos. Eu não tenho um, eu tenho vários. Mas o meu maior sonho, o meu maior desejo é ver o ressurreto. Essa é a minha maior aspiração. Então que Deus possa, irmãos, aplicar essa palavra aos nossos corações.